Você consegue não imaginar um elefante rosa? Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para falar de um assunto muito prático. Quem nunca experimentou ler Magia Prática de Franz Bardon? É um dos livros mais populares do ocultismo brasileiro. A maioria dos ocultistas já tentaram passar pelas etapas de estudar os módulos desse livro e a maioria deles parou no módulo 1 de 10 módulos. O livro é relativamente ortodoxo, porém muito rígido nas suas práticas, na conduta que o adepto precisa ter para seguir o seu caminho. Mas ele também tem muitos exercícios interessantes, exercícios de sensibilidade, exercícios de visualização. Nos exercícios de concentração e de criação de sensações, eu sempre tive muito mais fluência com os sentidos auditivo, táctil e os sentidos emotivos. Eu sou capaz de ouvir coisas quando eu quero, eu sou capaz de sentir sensações tácteis quando necessário e de evocar as emoções que eu quero uma parte do tempo. Mas teve um sentido que eu tive muita dificuldade de desenvolver, que foi justamente o sentido visual, aquele da visualização, que acaba sendo tão necessária em tantos exercícios da prática mágica. A descrição que Franz Bardon dá para esse tipo de exercício, logo no seu segundo módulo, é mais ou menos a seguinte: coloque alguns objetos à sua frente, por exemplo, um garfo, uma faca, uma cigarreira, um lápis, uma caixa de fósforo, e fixe o pensamento em um deles durante algum tempo. Memorize exatamente sua forma e sua cor. Depois feche os olhos e tente imaginar esse mesmo objeto tão plasticamente quanto ele é na realidade. Caso ele fuja do pensamento, tente chamá-lo de volta. No início, você só conseguirá lembrar dele por alguns segundos, mas com alguma perseverança e repetição constante, a fuga e o retorno do pensamento tornar-se-ão mais raros e o objeto ficará mais nítido. Como se fosse tão simples assim. Como eu comentei no começo, algumas pessoas têm mais facilidade para manter a concentração em alguns sentidos em detrimento de outros. Por conta disso, eu tive que pesquisar outras técnicas e outras ferramentas para melhorar a minha visualização. E depois de um bom tempo de prática, e depois de verificar que essa prática dá bons resultados, eu vim trazer para vocês uma técnica especial para desenvolver melhor a sua visualização. A técnica que eu vim mencionar foi desenvolvida por Wim Wagner, um PhD no assunto, e ela se chama Image Streaming. Image Streaming é um termo que eu posso traduzir mais ou menos como fluxo imagético, ou fluxo descritivo no sentido mais prático da prática. Eu não sou nenhum grande especialista em neurociência, então, a grosso modo, eu devo explicar que o nosso cérebro é dividido numa região mais linguística e outra mais visual, o lado esquerdo e o lado direito do nosso cérebro. Pessoas que têm dificuldade de visualização podem apresentar uma dificuldade da conexão entre essas duas partes do cérebro quando pensando sobre um determinado assunto ou lembrando de uma determinada imagem ou memória. E é contando com a neuroplasticidade do nosso cérebro, ou seja, a capacidade de mudar as relações das estruturas neurais do nosso cérebro ao longo da nossa vida, que a técnica do image streaming tenta aumentar o fluxo dessas conexões e fazer as informações navegarem de um lado para o outro do cérebro com mais agilidade e mais facilidade. Para a realização dessa técnica convencionalmente, você precisaria de ter alguém junto com você, alguém para quem você pudesse narrar todas as coisas que você começasse a ver no seu plano de imagem mental. Para isso, a pessoa que quer melhorar a própria visualização precisa fechar os olhos e tentar observar qualquer imagem que venha aparecer na mente dela. A partir do momento que ela vê uma imagem, ela começa a descrever essa imagem para o colega que está na frente dela. É necessário dar uma descrição bem viva da imagem, uma descrição bem detalhista. Não basta dizer que você está na praia de Camburi, você precisa descrever como é a praia, como é a sensação da areia nos seus pés, como é a sensação do vento uivando no seu ouvido.
Você precisa dizer como é a linha do horizonte, qual é a cor da água, qual é a extensão da areia, se existem pessoas na areia, se as pessoas estão vestindo calção ou biquíni ou sunga, qual é a cor do biquíni da pessoa que está andando na sua frente, se é alguém que está andando, se é alguém que está parado, se é alguém que está deitado, qual é a cor da pele da pessoa. E enchendo cada vez mais de detalhes a imagem e vendo essa imagem se tornando cada vez mais viva e forte para você. E para quem já tem facilidade com visualização, essa técnica dá ainda mais vivacidade às suas visualizações. A técnica pode ser aplicada com ou sem alguém para ter do lado para conversar. Você pode, por exemplo, gravar aquilo que você está dizendo para que você possa escutar depois e verificar a eficácia ou não do exercício. Ou você pode simplesmente falar em voz alta. O que é importante é a verbalização do que se está vendo e num ritmo cada vez mais acelerado. E para quem ainda tem dificuldade de deixar qualquer imagem surgir na sua mente, ainda existem algumas outras estratégias que possam ajudar. É o caso, por exemplo, de você esfregar os seus olhos, que é o que geralmente algumas pessoas fazem quando elas acordam. Ao fazer isso, você vai ver surgir vários pontos brancos luminosos no seu olho. E quando você para, eles parecem como se fossem pontos brancos de uma estática de uma televisão. Você pode partir desses pontos brancos, descrevendo como eles se comportam, para poder começar a sua descrição. Outra técnica interessante é você trazer um foco de luz para a sua frente. Eu sei, é bem forte essa luz, não é mesmo? A ideia é de você olhar para algum ponto que emita luz por algum tempo, seja uns 30 segundos, e logo depois fechar os seus olhos. E antes que essa luz se desvaneça completamente da sua visão, você precisa começar a tentar imaginar algum formato ali, talvez o formato de um vaso, talvez o formato de uma fruta, talvez o formato de uma maçã, talvez o formato de uma bola, e a partir disso descrevendo todas as transformações daquela imagem. Muitas imagens experimentalmente evocadas com esse tipo de exercício já se provaram durar por até 4 horas na técnica de image streaming. Bom, esses não foram os meus resultados. Foram os resultados do próprio doutor que criou a técnica. Existe uma outra técnica inteligente que é a de você imaginar que tem uma porta na sua frente, tentar tornar essa porta cada vez mais vivaz, até o momento em que você abre a porta e descreve a primeira coisa que você vê do outro lado da porta. Existem ainda aqueles que começam a descrever a partir de uma memória, algum evento específico, e a primeira imagem que eles lembram desse evento, eles começam a descrever ela o mais vivaz possível, principalmente se for alguma imagem que não pertence originalmente à memória do evento. Para mais informações, para quem está interessado, eu vou deixar o link do site do doutor na descrição do vídeo. É claro que o texto vai estar em inglês. Eu trouxe isso para o canal, para o Causofia, porque é o tipo de assunto que eu não vi sendo tratado ainda na comunidade brasileira com essa riqueza de detalhes ou com essa atenção específica. Para mais dicas sobre a prática mágica, mantenha-se antenados com Causofia e até por acaso.